Mas então, se tem tambores, vamos de tambores aqui no Voz da Libertação, para que você saiba qual é a nossa pergunta do dia. Por favor, Bruno. Olha aí, a nossa pergunta do dia é excelente. As consequências do pecado de Adão podem ser vistas ainda hoje? Olha, essa aqui você precisa participar, hein? Você precisa nos ajudar a responder essa pergunta. Você acredita que o pecado cometido lá no Éden, lá nos tempos dos nossos pais, Adão e Eva, eles ainda refletem hoje na nossa sociedade? Será? Vem aqui comigo, eu vou conversar com os intelectuais. Gabriel. Essa pergunta aí é para pessoas no nível do Vocês perceberam que hoje eu tô sem ficha, sem casulo, eu tô mais livre. Tudo na mente, eu percebi, eu não sei se isso foi intencional. Tá na mente e no TP. Não sei se isso é intencional de ter uma xícara na mão, não sei, né? Mas enfim. Sobre a enquete, as consequências, porque assim, quando que Adão pecou? Isso, irmão. Foi bem antes de você nascer, eu tenho certeza disso. Com certeza. E será que as consequências do pecado de Adão, que quem pecou foi Adão? Sim. Lógico, nós temos nossos pecados hoje, mas nós estamos falando do pecado de Adão. O pecado de Adão trouxe consequência a Adão. Mas também será que trouxe consequência a todos nós? É preciso muito da sua ajuda para que nós possamos discorrer, discutir mais sobre isso. E aí? Ítalo. Como é que ficamos? Ítalo, você quer afunilar mais essa pergunta? O pecado de Adão a gente conhece como pecado original, né? Pecado original. A gente sabe que Adão e Eva foram criados, digamos assim, em perfeição, né? Sim. Eles não tinham pecado quando foram criados. No entanto, tinham ali o livre-arbítrio, né? A capacidade de escolher, de decidir. Tanto prova que eles escolheram pecar, né? Eva foi influenciada pela serpente, que acabou influenciando o seu marido Adão, e ambos pecaram contra Deus, né? E tiveram algumas consequências, foram expulsos do jardim no Éden, perderam aquela intimidade plena com Deus, tiveram que trabalhar, tiveram que, no caso de Eva, teve que dar à luz através de dores, né? Enfim, foram diversas consequências. A pergunta é a seguinte: e nós, hoje, 2026, será que sofremos consequências do pecado que eles cometeram lá no Jardim no Éden? Há um reflexo disso? Tem gente interagindo, Ítalo, Gabriel, e a nossa parcial inicial é esta aqui. 5% de quem votou acredita que não, e 95% acredita que sim. Então, a grande maioria, ou a maioria esmagadora, está acreditando que sim. Mas olha, se você que está chegando aqui no Voz da Libertação ainda não se situou na nossa pergunta, o Ítalo vai só dar uma pincelada, a gente vai rapidinho para o intervalo, para você votar. Então não deixe de participar, vote, porque nós queremos a sua interação aqui no Voz. Olha, Natiel, até o momento 81 pessoas votaram, então você que está assistindo aí que ainda não votou, vote agora, marque sim ou não aqui no menu suspenso no chat e deixe o seu argumento. A gente quer saber, o pecado que Adão cometeu lá no Éden, será que as consequências dele ainda nos atingem hoje, no ano de 2026? Nós sabemos que Adão recebeu uma sentença da parte de Deus, né? Como, por exemplo, um trabalho duro, com suor do rosto, dificuldade na terra, enfim. A Eva recebeu dores na hora do parto, enfim. Então, essas consequências, assim como outras que o pecado trouxe à humanidade, nos atingem hoje? Sim ou não? Responda aí na enquete e participe do Voz da Libertação. Mas vamos rufar os tambores, até eu tô com fome já. Vamos rufar os tambores e sabermos qual foi a resolução da nossa enquete do dia. Bruno! Olha aqui, continuamos no mesmo percentual. 5% Ítalo Siqueira acredita que não. 95% que sim. Este foi o nosso voto e muita gente votou, graças a Deus. Ítalo Siqueira, com toda essa simpatia, responda biblicamente sim ou não. Olha, a Bíblia diz que sim, Natiel. As consequências do pecado de Adão podem ser vistas ainda hoje, serão vistas até o dia que o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. Mas vamos ao texto, vamos à Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 3, versículo de número 17, que diz o seguinte: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida,
Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essas características da sentença que Deus deu a Adão, a gente vê até os dias de hoje. Nós temos que trabalhar, temos que suar o nosso rosto para conseguir o pão de cada dia. E isso não aconteceria se Adão e Eva não tivessem pecado. Então, com base aqui em Gênesis 3, nós percebemos que sim, as consequências do pecado que Adão cometeu são vistos até os dias de hoje. Mas agora, para ficar bem mais claro, eu quero ir para o Novo Testamento, aqui no finalzinho praticamente, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 21. Atenção, porque esse texto é muito interessante. Diz o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma das principais consequências do pecado de Adão foi a morte, né? Então Adão pecou e, consequentemente, a morte veio até ele e a toda a humanidade. No entanto, a Bíblia não veio aqui apenas para trazer tragédias. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem e a morte entrou por um homem chamado Cristo Jesus, o perdão para os pecados e a vida e a ressurreição que vence a morte também nos alcançou. Agora, para finalizar, já que se talvez você está com alguma dúvida, eu quero deixar o texto que podemos dizer que é o texto master dessa questão, que é Romanos, capítulo 5, verso 12, que diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, definitivamente sim, as consequências do pecado que Adão cometeu lá no jardim, no Éden, podem ser vistas ainda hoje. No entanto, tem uma solução para o pecado, que é Jesus Cristo. O pecado está no mundo, a morte está no mundo, mas em Jesus você encontrará o perdão, a ressurreição e a vida eterna. Que Deus te abençoe.